Obrigada, Ronaldo. Boa noite para você de casa. O Jornal da Cidade já está no ar e a gente começa falando sobre a movimentação no calçadão da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, que recebe muitos visitantes neste feriado de Tiradentes. Quem está lá e mostra tudo pra gente é o Carlos Henrique Costa. Vamos então saber com ele. Eu tô vendo que tem gente por aí, tem muita movimentação nessa noite, não é, Carlos Henrique? Boa noite para você. Lotado, Adriana. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. A gente está aqui na Avenida Beira-Mar. Para situar nosso telespectador, a gente está bem na altura da feirinha, aqui no calçadão, onde as pessoas utilizam muito para fazer exercício, caminhada, um passeio aqui, que seja. É uma movimentação bem intensa, uma vez que nesse feriado de Tiradentes muitas pessoas não foram trabalhar, né? Assim como nós, existem poucas pessoas, mas a maioria não foi trabalhar e aí decidiu vir aqui para a Avenida Beira-Mar para fazer. Você ouviu aí, né? Tem muita gente aqui num clima muito bom, Adriana, para aproveitar esse feriado, né? E esse é um ponto muito interessante, porque tem espaço para fazer atividade física, tem espaço ali para você comer alguma coisa, tem acarajé, o cheiro tá muito bom. E tem aqui a feirinha da Avenida Beira-Mar para quem decide comprar alguma lembrancinha, alguma coisa. Tem uma diversidade de produtos muito boa por aqui. Então, você que está em casa, está na morgação, vem para o feriado aqui na Avenida Beira-Mar para curtir tudo isso por aqui. Volto contigo, Adriana. Muito obrigada, Carlos Henrique. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão na casa de suspeito de enviar mensagem com ameaças para o celular da primeira-dama de Barbalha no último dia 26 de março. Primeiro trimestre deste ano supera número de ocorrências de queda de árvores. As fortes chuvas podem ser o principal motivo. Estudantes que solicitaram a carteirinha estudantil pela primeira vez estão aflitos com a demora na entrega do documento. E trecho da CE 155 entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante fica intransitável por causa de obra de duplicação não concluída. As notícias desta quinta-feira, 21 de abril, agora no Jornal da Cidade. Apesar de não ser um feriadão, já que o governo do estado nem a Prefeitura de Fortaleza deram ponto facultativo nesta sexta-feira, a quinta-feira de Tiradentes foi bem movimentada pela capital, principalmente nas praias e nos hotéis. Nem bem o sol tinha raiado e a Fabiola já estava na Praia do Futuro para aproveitar o dia todo perto do mar. O feriado, se eu posso, eu tô por aqui. Sempre, e eu amo aqui a Praia do Futuro. Tá certa ela, tem que aproveitar mesmo, mas com todos os cuidados, hein? E com responsabilidade. É por isso que o Corpo de Bombeiros está presente na orla da Praia do Futuro para garantir a segurança dos banhistas. Na hora de mergulhar, todo cuidado é pouco, já que no último feriadão, 13 pessoas precisaram ser resgatadas dentro do mar cearense. Quando tem um salvamento é porque alguma pessoa, algum cidadão, ele se expôs, ele pulou algumas etapas de prevenção. Quanto a gente puder dar uma diversão segura e tranquila para aquele cidadão, melhor para a gente e melhor para a pessoa. Se engana quem pensa que é só o fortalezense que não pode ter uma folga que corre para a praia. Os turistas também não perdem a oportunidade. Aliás, a maioria do público que visita Fortaleza vem pelo sol e pelo mar. A gente está vendo o mercado do turismo de lazer muito aquecido, né? As pessoas realmente viajando. E uma coisa que eu acho muito bacana, amo ver, é que são famílias, né? Antigamente a gente via muito pessoas sozinhas, grupo de amigos. Agora não. Muitas pessoas viajando com os pais, tipo casais com os filhos e os pais, entendeu? Tipo avós, pais e filhos. Apesar de não ser feriado prolongado aqui no Ceará e em diversos outros estados, a ocupação hoteleira não decepcionou. A taxa de ocupação ficou em torno de 60%. A maior parte é de turistas, principalmente do sudeste do país. O sudeste sempre foi o nosso maior, digamos assim, cliente. Né? Os turistas do Sudeste sempre nos procuraram com muita intensidade e agora voltou tudo ao normal, né? Hoje todas as regiões do Brasil voltaram realmente a viajar e estão procurando, independente de raio. Eu acho que as pessoas não estão mais tão preocupadas com a questão do Covid, né? Até porque está totalmente sob controle. E aí, graças a Deus, a gente tem toda essa gama de regiões vindo para cá.
É fácil perceber a presença de turistas, seja no calçadão da Praia de Iracema ou nas barracas de praia. Inclusive, as barracas são o grande point nesses dias. A movimentação está boa desde a Semana Santa. Além da paisagem, a gastronomia atrai muita gente. Nosso carro-chefe da Quinta é o nosso famoso caranguejo, Quinta do Caranguejo, que a gente tem aqui na Praia do Futuro, né? Então, tanto de dia como de noite, tem essa procura. E nós temos também as promoções, né? Tanto no caranguejo, como também no camarão e outras surpresas para quem estiver vindo aqui. Com tantas opções, só não aproveita o feriado quem não quer. A Patrícia ainda trabalhou hoje, mas não antes de dar uma passadinha na praia. Meus amigos, quem quer dá um jeito. Foi de última hora, mas a gente já sabia que vinha o feriado. A gente vamos pra praia que curtir o feriado é bom demais. E amanhã é folga, se Deus quiser. Agora a gente fala de um assunto que nós já mostramos aqui no Jornal da Cidade. A denúncia de motoristas que trafegam pela CE 155, que liga os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. O trecho está intransitável. Hoje a nossa equipe voltou ao local e constatou que a situação só piora. Intransitável. Essa é a situação deste trecho da CE 155, entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Este vídeo, feito por caminhoneiros, mostra um caminhão atolado depois das últimas chuvas. Nesta imagem, um enorme congestionamento. Está um engarrafamento enorme, tanto para lá como para cá. A Aeres é bem na frente, a Aeres. A Aeres aí é do lado esquerdo, logo quando passa das carretas aí. O transtorno não é novidade. No início do mês, veículos grandes, carros e motos também tiveram dificuldade de passar por aqui devido às chuvas. É por esse trecho por onde passam caminhões que seguem para o porto do Pecém, sejam para deixar ou buscar mercadorias, movimentando a economia do estado. Há 5 anos, o governo anunciou a duplicação da CE 155, mas até agora a obra não foi concluída. Para minimizar os transtornos, funcionários trabalharam duro, colocando areia e britas. Dessa forma, os caminhões até conseguem passar. Robson e Bruno trabalham em uma empresa no Porto do Pecém. Passar por aqui em uma motocicleta é um verdadeiro desafio. Um caso sério, porque de manhã aqui, eu acho que começa daqui e vai deixar até lá na ponta, de tanta carreta, a fila. Que não tem como passar, quando chove fica um lago, né, vamos se dizer. Como é passar por aqui? É que é ruim, viu? Dá uma precária a situação aí. É um desafio? É. Desafiozinho, viu, pra gente. Sobre essa situação, a Superintendência de Obras Públicas informou à nossa produção que as obras de duplicação da CE 155 entre o Porto do Pecém e o entroncamento da BR-222 encontram-se em andamento e que as fortes chuvas atrapalham a agilidade dos serviços no momento. Mas ações emergenciais já estão sendo realizadas no local. O Zoológico Municipal Sargento Prata agora faz parte do Parque Ecológico do Passaré, que foi reinaugurado na semana passada. O espaço ficou com mais de 12 mil metros quadrados de área e 3 quilômetros de espaços para caminhadas entre trilhas e calçadões. Um refúgio verde em meio à cidade. O zoológico funciona sempre de terça a domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde. No último final de semana, passaram por aqui mais de 4 mil pessoas. E a expectativa para os próximos dias é a mesma. É mais um equipamento de preservação ambiental, é mais um ponto de educação ambiental e é mais um ponto turístico, tá certo, no centro geográfico de Fortaleza. As crianças adoram o zoológico. Chegam animadas, como essas primas que amaram a ideia de curtir o feriado no parque. Nós viemos ver os bichos. Qual bicho que você está animada para ver? Não sei. Não sabe o que tem ainda? Eu vou te adiantar. Tem macaco, tem uma onça, um casal de onça, a coisa mais linda. Ai, que lindos! Parece ser bem legal. E entre todos os animais aqui do zoológico, os que chamam mais a atenção do público, principalmente das crianças, são esses aqui. O casal de onça parda.
Eles moram neste espaço, nesse momento estão até se escondendo da nossa equipe, estão tímidos, mas moram aqui. E sempre que as crianças passam por perto, ficam encantadas com a beleza desses animais. E a boa notícia é que a onça parda está em período reprodutivo e por isso que a gente precisa manter o silêncio por aqui para não atrapalhar. Essa é a orientação da equipe veterinária que cuida aqui dos animais. Além da onça, tem também jaguatirica, macaco prego, muitas aves e até cobras. São 160 moradores e 55 espécies. E nos próximos dias, outros bichos estão chegando. Ao todo, são 15 animais que farão parte também do acolhimento no nosso zoológico, que faz parte do Parque Passaré. A matéria que foi exibida agora é uma reportagem sobre o zoológico no bairro Passaré, que é aí uma opção de lazer para você neste final de semana. No primeiro trimestre deste ano, o Ceará já teve mais de 1/3 do número de ocorrências de queda de árvores dos últimos 2 anos. As fortes chuvas contribuíram para esse aumento. Por isso, o Corpo de Bombeiros tem reforçado o trabalho de podas em locais que ofertam maiores riscos de acidentes. 2022 começou mostrando a que veio. As chuvas banharam o estado, trouxeram esperança para o agricultor, mas transtornos para a cidade. Nunca vimos tantas ocorrências de árvores caídas em Fortaleza, resultado dos ventos fortes. No nosso estado, tem chovido mais do que o esperado. Não é comum a quantidade de chuvas disso e muitas chuvas elas tendem a danificar o solo e facilitam o tombamento das árvores. O Jornal da Cidade já mostrou vários desses casos. Na segunda, uma árvore caiu sobre uma van de transporte coletivo no centro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o corte da árvore. O incidente não deixou feridos, mas causou danos materiais. Só em 2022, o Corpo de Bombeiros registrou 595 ocorrências envolvendo quedas de árvores. Um número alto para a corporação, já que nos últimos 2 anos foram mais de 1.600 registros. Por isso que é importante atenção, até porque não é todo tipo de queda de árvore que é de competência dos militares. O Corpo de Bombeiros ele age no que diz respeito ao corte de árvores quando há risco ou para a vida de pessoas ou para o patrimônio das pessoas. Não sendo uma situação de risco iminente, a responsabilidade não é do bombeiro. Se for em via pública, é a prefeitura que vai agir. Se for dentro de uma propriedade privada, como casa, por exemplo, aí o dono da casa é que tem que contratar alguém específico para fazer a poda da árvore. No Gereissati 13, em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza, um tiroteio assustou moradores da rua Marginal Nordeste. Eles relataram à polícia que estaria havendo tiroteio entre facções na região. E um homem, para tentar se esconder, teria subido na laje de um estabelecimento. Essa movimentação toda acabou causando pânico nas pessoas que estavam trabalhando. Populares acionaram a polícia, que fechou o cerco, e esse homem foi detido. Agora a gente fala sobre futebol. Ceará e Fortaleza voltaram a vencer, desta vez pela 3ª fase da Copa do Brasil. Na Arena Castelão, o tricolor do PC derrotou o Vitória da Bahia por 3-0. Silvio Romero e Moisés definiram o placar. O jogo de volta será no próximo dia 12, no Barradão. Já o Vovô de Porangabuçu derrotou o Tombense por 2-0 em Minas Gerais. Vina marcou todos os gols. A segunda partida acontece no dia 11 de maio, na Arena Castelão. E por falar nisso, Gomes Farias faz análise dos 2 jogos que deixaram os torcedores cearenses cheios de expectativa. Esse é o assunto da coluna Camisa 8 de hoje. A rivalidade existente entre as torcidas do Ceará e do Fortaleza, desde que uma rivalidade esportiva, sem agressões, sem briga, é até salutar. E é o que mantém a rivalidade entre Ceará e Fortaleza. A grande questão de hoje entre as duas torcidas era: Fortaleza ganhou de 3, Ceará ganhou só de 2. Aí a torcida do Ceará responde: ganhamos só de 2, mas foi fora. Aí do Fortaleza diz: mas nós ganhamos em casa, mas foi do adversário mais famoso. A do Ceará responde: nós ganhamos fora com o time todo quebrado, não era o time titular, e por aí vai. Repito que isso aí é que faz a rival, isso é bonito.
Isso é bonito e é o que faz a torcida crescer cada vez mais. E eu arriscaria uma coisa. Eu diria que quem ganhou foi o nosso futebol. Nós fizemos 5 gols e não levamos nenhum. E enfrentamos times tradicionais do Nordeste e do Sudeste, melhorando ainda mais a imagem do nosso futebol. Que continue assim, são as duas coisas. A rivalidade esportiva, que é até salutar, e que o nosso futebol continue crescendo como vem se mantendo. Porque o difícil não é chegar no topo, é se manter no topo. Passem uma boa noite e até amanhã. No próximo bloco, em Itatira, no interior do estado, bebê é salvo de engasgo por socorrista do SAMU. E ainda, Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão na casa de suspeito de enviar mensagem com ameaças para celular da primeira-dama de Barbalha. Nós temos mostrado aqui no Jornal da Cidade várias ocorrências envolvendo crianças engasgadas. E mais uma vez voltou a acontecer. Em Itatira, no interior do estado, um bebê foi salvo por um socorrista do SAMU. Vamos saber os detalhes desse caso com o Carlos Henrique Costa, saber como é que foi essa ocorrência que felizmente salvou a vida dessa criança, não é, Carlos Henrique? Exato, Adriana. Foi esse momento muito rápido entre o acontecimento e o salvamento. Tudo isso ocorreu na noite de ontem, né, desta quarta-feira, lá em Itatira. A mãe desse bebê de 1 mês apenas de vida amamentava ele quando houve aquele momento em que ele se engasgou. Desesperada, ela correu para a unidade de pronto atendimento quando esse bebê, esse recém-nascido, foi salvo pelo agente de saúde. O que é que a gente ressalta aqui nesse ponto? É que é interessante você observar o bebê, né? Você ficar super atento, porque esses momentos iniciais são primordiais para salvar a vida dessa criança. E olha que ele se engasgou com leite,
entendeu? Esse engasgo pode acontecer com líquido, pode acontecer com alimento sólido, então é importante ficar atento, porque todo minuto, todo segundo é essencial no salvamento da criança. Adriano. Que bom que ele foi socorrido a tempo. Muito obrigada, Carlos Henrique, pelas informações. E moradores do bairro Genibaú estão assustados com as ações dos criminosos que vêm agindo diariamente na região. Vários comércios já foram assaltados. Segundo os moradores, uma dupla armada vem atacando quem encontra pela frente. As imagens mostram o primeiro assaltante, que chega ao comércio localizado na rua Perílio Teixeira, no bairro Genibaú. O homem chama a funcionária e anuncia o assalto. O outro aguarda do lado de fora. A mulher entrega o dinheiro do caixa e a dupla foge. Essa não é a primeira vez que a dupla age na região. Veja esta outra ação que aconteceu contra um estabelecimento no Conjunto Ceará. Dessa vez, eles são mais agressivos, baixam as portas do comércio, deixando as funcionárias assustadas. Um deles aparece com um revólver em uma das mãos. Nós retornamos aqui a um dos locais onde uma dessas ações aconteceu e a sensação é de medo e insegurança. Eu conversei com uma das funcionárias da agência do Jogo do Bicho e ela não quis gravar entrevista, inclusive ainda está muito assustada diante do que aconteceu, diante dessa ação criminosa. Segundo esta comerciante que mora nas proximidades e não quis mostrar o rosto, os assaltos são constantes. Nossa avenida está abandonada, tudo no escuro, a mercê dos bandidos, né? Deles assaltar, fazer o que querem. A Polícia Civil cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito de ter enviado mensagem com ameaças para o celular da primeira-dama de Barbalha, no último dia 26 de março. Logo nas primeiras horas da manhã, os policiais estiveram na casa do servidor público Cícero Santos, que faz oposição à administração de Barbalha. No local foram apreendidos celulares, notebooks e dinheiro. O prefeito Guilherme Saraiva denunciou o caso usando suas redes sociais. A minha esposa recebeu uma mensagem de texto ameaçando ela, a minha filha de 9 meses e a mim. A pessoa dizia que vai comprar uma pistola e vai dar um tiro em mim, vai dar um tiro na minha esposa e vai dar um tiro na minha filha de 9 meses. Né? Eu queria dizer para vocês que, apesar das ameaças, nada vai fazer eu recuar 1 milímetro para que a gente faça o correto para o nosso município. A polícia não tem dúvidas da participação do suspeito. Foi por meio de um chip comprado e cadastrado em nome de uma terceira pessoa que foi possível chegar ao aparelho celular do investigado. Nós identificamos o IP de conexão. Então, com o IP de conexão, foi possível chegar ao atual suspeito de ter praticado esse crime. Ainda segundo o delegado, o crime teria sido motivado por questões políticas. O suspeito deve responder inicialmente pelos crimes de ameaça e falsidade ideológica. Seria um descontentamento com a atual gestão do prefeito municipal e é uma situação que a gente lamenta muito, até pelo atual estado do país, em que as pessoas, elas, em vez de se utilizarem dos meios adequados para reclamar de alguma decisão, elas optam por ameaçar pessoas, agredir pessoas, que é uma conduta extremamente reprovável, até pela maneira como se deu o crime, ameaçar a esposa do prefeito, ameaçar a filha do prefeito, que relação nenhuma ambas têm com a atividade política do prefeito municipal. Cícero Santos divulgou um vídeo numa rede social e nega envolvimento no caso. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe onde eu moro, todo mundo sabe o que eu faço. Eu repudio veementemente esse tipo de atitude. Vocês sabem que eu seria incapaz de fazer cometer uma atitude dessa contra alguém. Agora a gente muda de assunto para falar sobre os moradores do bairro Passaré que tiveram um dia complicado, com os fios da rede de telefonia e internet arrancados e 2 postes danificados. O problema foi causado por um caminhão. O caminhão passou pela rua Prudente Brasil e saiu arrastando a fiação. Derrubou um poste e o outro está com a estrutura comprometida. A saída de um condomínio ficou bloqueada por causa do acidente. E os moradores estão sem poder sair de carro. Várias ligações foram feitas à Enel, mas até o começo da tarde o problema não havia sido resolvido.
Em nota, a Enel Distribuição Ceará informou que uma equipe foi ao local e identificou um poste danificado após o veículo colidir com a rede. A companhia destaca que o acidente também danificou parte da fiação elétrica, mas reforça que não há interrupção no fornecimento de energia na região. A Enel esclarece ainda que vai encaminhar uma outra equipe ao local, que será responsável pela substituição do poste danificado, além de realizar os reparos necessários na rede. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitou o Grupo Cidade de Comunicação nesta quinta-feira. A vinda ao Ceará faz parte de uma série de encontros em todo o país para fortalecer articulações para viabilizar a candidatura dele à presidência da República pelo PSDB. Ele conversou com o jornalista Anderson Lima para o JC Entrevistas. Governador, o senhor começa essa viagem pelo Brasil aqui no estado do Ceará. Por que a escolha do Ceará? O Ceará é uma boa referência em gestão a partir do que, na minha ótica, o ex-governador, senador Tasso Gereissati colocou em prática uma mudança aqui no estado do Ceará, que nos inspirou, inclusive, para o Rio Grande do Sul. E o senador Tasso Gereissati nos acolheu aqui junto com a sua equipe, a sua mobilização, para a gente falar sobre futuro, sobre política colocada no centro. Eu acho que um bom exemplo que tem aqui no Ceará também é essa política feita com continuidade, mesmo com partidos e até grupos políticos diferentes. Saber colocar a bola no centro, não partir para ataques pessoais, esses enfrentamentos. Então, com muita alegria, eu inicio esse giro pelo país, aqui pelo Ceará. O senhor conversou esses dias com o ex-governador João Dória. Como é que foi essa conversa reservada? Ficou alguma mágoa em relação à escolha dele nas prévias do PSDB? Não, eu tenho respeito pelo governador João Dória, acho que fez um governo importante no estado de São Paulo, teve um papel importante na questão da pandemia, especialmente ligado à vacinação, e é o candidato que o PSDB decidiu nas prévias, e eu respeito isso. O que eu conversei com ele foi para que nós possamos, então, buscar conciliação. Ele mesmo disse numa entrevista, num evento em fevereiro, que se houvesse algum outro nome que estivesse com mais capacidade de aglutinar, que ele cederia espaço a este outro nome. Eu não estou nem dizendo que esse nome seja eu, mas eventualmente, se tiver um outro nome, e ele mostra essa disposição porque o amor ao Brasil é maior do que qualquer coisa, que bom que ele tem esse sentimento, é o mesmo meu sentimento. Então, estamos no mesmo partido, certamente não pensamos igual sobre todos os assuntos, temos as nossas diferenças, as nossas formas de fazer política, mas eu entendo que o Brasil precisa do PSDB, que é um partido no centro, com um projeto, com proposta, com visão de futuro. Existe a possibilidade ainda do senhor ser candidato a presidente ou vice-presidente, inclusive existem também essas articulações, ou algum outro cargo está em mente? Se eu quisesse ser simplesmente candidato a presidente, eu tinha trocado de partido, porque foi me oferecido, não apenas por mais partidos, a oportunidade de ser candidato sem qualquer tipo de disputa interna naqueles partidos políticos. E eu não optei por esse caminho. Seria um caminho fácil para uma candidatura que atenderia uma aspiração pessoal minha, mas seria um caminho que dispersaria, que dividiria ainda mais esse centro que eu espero possa estar unido para enfrentar essa polarização, essas candidaturas mais radicais de um lado e de outro. A entrevista completa com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, você confere daqui a pouco no canal do GC+, no YouTube, a partir das 8h15 da noite. No próximo bloco, casos de chikungunya avançam no estado. 7 bairros concentram 73% dos casos. E ainda, estudantes que solicitaram a carteirinha de estudante pela primeira vez estão aflitos com a demora na entrega do documento.
Estudantes que solicitaram a carteirinha estudantil pela primeira vez neste ano estão aflitos com a demora na entrega do documento. Muitas famílias precisam pagar o valor integral da passagem de ônibus todos os dias. Sara é uma estudante exemplar, só tira notas boas, ama ir à escola, o orgulho da família que faz questão de investir na educação da menina. Mas este ano, as despesas estão mais pesadas, porque agora ela precisa ir de ônibus para a escola e ainda não tem carteirinha de estudante. Já faz 3 anos praticamente que minha carteirinha venceu e não consegui ainda validar por causa desse prazo. Dependendo de várias coisas que eu tenho que fazer, às vezes, ajudar minha mãe, está complicando demais. A Etufor prorrogou a validade da carteira de 2021, mas quem solicitou o documento pela primeira vez em 2022 está sofrendo com essa espera. Se a gente já faz essa questão da carteirinha, que é uma possibilidade que nós temos de diminuir custos, né? E isso não é realmente feito nos prazos que eles nos dão, isso acaba prejudicando não só a gente, mas tantos outros estudantes aí que estão pagando inteira, certo? E com dificuldade de locomoção, dificuldade de até ir para a escola. Já são mais de 3 meses de espera. O pai da Sara já abriu até uma reclamação oficial na ouvidoria da Etufor e não teve resposta. A Etufor se pronunciou por nota. Disse que, por enquanto, não existe atraso e que as carteirinhas de 2022 estão dentro do prazo, que é abril deste ano. Mas quem está precisando do documento não gostou dessa resposta. A gente sabe que as coisas não estão baratas, né? Todo ano tem um reajuste na passagem e esse ano não foi diferente, sendo que as carteirinhas mesmo, nada até agora. Então é muito complicado para as famílias em si e para a nossa também, né? Um duplo homicídio envolvendo um cantor e um DJ foi registrado na praia de Iracema. Essa ocorrência aconteceu dentro de uma casa de shows. Por isso, a gente conversa agora com Carlos Henrique Costa para saber o que a polícia já repassou e já sabe sobre esse caso. Carlos. Olha, Adriana, a única novidade divulgada na nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social é que o caso é investigado pela Perícia Forense e pela Polícia Civil do Estado do Ceará. Como isso aconteceu? Foi na noite de ontem, numa casa de shows aqui no bairro Praia de Iracema, uma casa de show voltada para o reggae, quando esses dois homens de 34 e 36 anos foram atingidos por disparo. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. O que a gente tem de informação é que os nomes deles, a vítima de 36 anos é o Thiago Maurício Sá Pereira, o Thiago Poeta, e a vítima de 34 é o Robervânio Alves Silva, o Catita. Um atuava como DJ e o outro atuava como cantor de reggae. A investigação é para saber se esse crime tem algum motivo de vingança ou se eles são envolvidos com algum tipo de criminalidade que possa ter resultado desse crime. O certo é que a gente, claro, vai ficar acompanhando essas investigações e as novidades a gente traz aqui na programação da TV Cidade. Adriana. Com certeza. Obrigada, Carlos. Em Forquilha, na região norte, um tiroteio resultou na morte de um adolescente e de um dos suspeitos do crime. Uma terceira pessoa ainda ficou ferida. Mais detalhes com Jonas Deisson. Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira na cidade de Forquilha, aqui na região norte, durante um confronto com a polícia militar. Ele e um comparsa são suspeitos de um crime de homicídio que aconteceu minutos antes, durante a madrugada. Um jovem de apenas 13 anos de idade. O adolescente Renan Souza, de 13 anos, é suspeito de ações criminosas que envolvem crimes de homicídio e tráfico de drogas na cidade de Forquilha e na região norte do estado. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. Agora a gente muda de assunto para falar de uma data que muita gente sentiu falta e deixou de celebrar durante esse tempo de pandemia, que foi o São João. Só que nesse ano vai ter São João sim, e já tem gente animada para voltar a festejar. Ana Amélia é costureira há mais de 20 anos e todo o período junino via os figurinos que costura colorindo as quadrilhas de São João. Nos últimos 2 anos isso não aconteceu por causa da pandemia. Mas agora ela está matando a saudade. É emocionante, né? Muito emocionante mesmo. Voltando, né? Depois dessa pandemia aqui, a gente voltando aqui com as costuras, né? Animação, todo fervor, né? O mesmo acontece com Cleilson, maquiador premiado quando o assunto é maquiagem de quadrilha. Há muito tempo não fazia uma make assim.
carregada de cor e brilho. A gente cria, a gente faz aquela criação com amor, com muita paixão e sai num resultado que todo mundo acaba agradando todas as pessoas, né? E é muito lindo se ver. Toda a alegria dessas pessoas que participam diretamente das quadrilhas não é para menos. As festas juninas não são apenas comemorações, mas representam um impacto importante na economia local. Foram 2 anos que a gente passou parado, sem poder trazer ao São João do Ceará, sem poder trazer a nossa cultura para os arraiais, né? Então, com o retorno agora, no ano de 2022, a gente está planejando um lindo espetáculo para trazer a quadrilha Filho do Sertão, né, aqui da comunidade do Grande Tancredo Neves, para os arraiais do Ceará. Agora, sem máscaras e com vacina, as festas juninas vão acontecer com a mesma alegria de antes, mas desta vez com um diferencial, fora de época. As quadrilhas que fazem parte do Festival Ceará Junino e concorrem ao título de melhor quadrilha do Ceará vão se apresentar nos meses de agosto e setembro. O edital para as quadrilhas que queiram participar do Ceará Junino já está aberto. A Secretaria já lançou um edital, são 2 editais esse ano, mas dentro da mesma política do Ceará Junino, um voltado para os grupos, que são as quadrilhas em si, né, que é esse que está com inscrições abertas, e um outro voltado para os festejos regionais e o estadual. Esse mais para frente serão abertas as inscrições. E quem pensou que essa turma que brilha nas quadrilhas estava enferrujada, se enganou. Quando a gente tem amor pelo São João, né, não tem ferrugem que ferruja a gente. Tem que dançar, festejar, se vacinar para estar em quadra. E é isso, vamos festejar São João. E olha, antes de encerrar a edição do JC de hoje, a gente traz um alerta sobre o avanço dos casos de chikungunya em Fortaleza. 7 bairros concentram 74% dos casos da doença só na capital. São eles Parque Manibura, Jardim das Oliveiras, José Walter, Cidade dos Funcionários, Mondubim, Luciano Cavalcante e Planalto Ayrton Senna. Mas, além desses bairros, outros bairros também registraram ocorrências de chikungunya. Essa lista completa para você saber aí se o seu bairro está dentro dessa situação e se prevenir. Sobre esse assunto, você confere no portal GC+. É só você acessar gcmais.com.br. O JC de hoje termina aqui. Para continuar muito bem informado, você acessa o portal de notícias do Grupo Cidade de Comunicação, gcmais.com.br. Agora você confere as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. E na sequência tem mais um episódio especial da novela Reis. A gente lembra que amanhã, às 6h30, tem Balanço Geral Manhã com Luciana Ribeiro. Desde já, uma excelente noite para você. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau.